Então vamos lá. Hoje eu estou aqui com dois doutores que enfrentam problemas no dia a dia, que trazem solução, que esquentam a cabeça e que têm muito coração para enfrentar esses desafios que é trabalhar principalmente com a legalização de imigrantes, com os processos com a AIMA. Estou aqui com o Thiago Soares, doutor Thiago Soares, e o Gustavo Carneiro, que já esteve comigo aqui, para falar de novo desse tema. Mas agora eu quero falar um pouquinho dessa nova lei que agora vai começar a entrar em vigor, falar um pouquinho dessa rotina de vocês. O que muda nessa nova lei? Thiago. Ao meu ver, muda muita coisa, né? Muda muita coisa? Para começar, a gente acaba com a possibilidade de legalizar estrangeiros, membros da CPLP em território nacional, conforme, inclusive, a legislação vigente prevê. Inclusive, já vou até adiantar um ponto aqui interessante. Eu, com outro colega, a gente fez uma petição pública. A gente já protocolou, está já aprovada na Assembleia. Já estamos buscando assinaturas para criar um regime transitório para esses membros da CPLP que entraram em Portugal nessa promessa do governo e também na vigência da lei atual que garantia a possibilidade de legalização em terra. Inclusive tem pronunciamento oficial do governo falando isso antes de instituir a lei número 9 de 2025, de 13 de fevereiro de 2025, que trazia essa possibilidade. Se eu não me engano, esse pronunciamento é de 26 de setembro de 2024. Mas peraí, o que você está dizendo então é que essa lei... Estou trazendo só um ponto, né? Entre tantos, mas assim, hoje quem tem CPLP, por exemplo, como é que ele faz para poder ter o título de residência? São duas coisas diferentes. Hoje, quem é CPLP, como eu falo, quem é CPLP é o brasileiro, é o moçambicano, é o timorense, é quem é membro de um país da CPLP, que fala a língua portuguesa. Ele, por lei hoje, ele pode entrar em Portugal com visto de curta duração, como um visto de turista, por exemplo. 90 dias? No caso dos brasileiros ou timorenses, não precisa nem de visto, basta entrar em Portugal. E aqui ele pode solicitar a autorização de residência CPLP. Isso é a lei vigente. A futura lei, né, que a gente não sabe quando o presidente vai promulgar... Que eles já não cumprem, né? Isso nunca foi pro ar, né? Nem com a ação judicial eles têm cumprido. Não tem cumprido? Já tem manifestação de interesse? Já tem cumprido. Já tem sentenças a favor do 87. Sim, mas eu vi sentença. Só que quando chega, as pessoas que foram no agendamento, chegaram lá e quando... através de qual artigo? 87A, que é o da CPLP. Aí voltam com uma recusa. Não, na verdade, isso foram os seus casos. Eu já tive casos de chegar lá e eles reclassificarem para 89 ou 88. Eles reclassificam na hora. Mas já estão aceitando 87A já no modelo de cartão novo. Já tem algumas sentenças favoráveis. Já tem 2 casos de uma colega próxima minha que chegou aí no agendamento junto para entender se realmente iam aceitar. Eles já estão aceitando. Tá. Quando você diz que estão aceitando, é manifestação de interesse ou é CPLP? Não. Ação judicial para obter a CPLP. Ação judicial. Com base na lei vigente. Só que é uma ação que dura muito tempo. Então, o objetivo da ação não é nem você conseguir a autorização de residência CPLP. É conseguir um agendamento para fazer um pedido de autorização de residência com dispensa de visto, já que você entrou pela via da CPLP como turista, por exemplo. Só que é uma ação dolorosa. É uma ação que visa garantir um direito. Lá na frente esse direito vai ser discutido. Já existem processos de mais de um ano. Eu tenho já uma sentença favorável, só que falta só ainda chegar o dia do agendamento, que traz a possibilidade da reclassificação. Eles entenderam que aquele pedido do CPLP, eles reclassificaram para profissional independente. Então vamos reclassificar aqui assim, assado. Porque o sistema deles ainda é muito frágil, é confuso, né? Agora eu já sei que o sistema já está aceitando o pedido de residência CPLP com a dispensa de visto. Quando você diz muito tempo, quanto tempo? CPLP, você bota um ano para frente. E título de residência, por exemplo? A pessoa que quer fazer, que tem a CPLP, por exemplo, e quer fazer agora para título de residência. São 2 coisas diferentes, eu sei. Mas ela porque eu sei, por exemplo, de casos, né? A gente estava até falando disso agora há pouco, antes de entrar no ar, de pessoas, por exemplo, que fizeram biometria e até agora não chegou. Mas você está falando de quem tinha CPLP de papel para trocar para cartão. Exato. Eu sou um caso desse.
né? Inclusive, a gente estava conversando aqui antes. Eu cheguei a entrar com ação de pedido de deferimento tácito. E logo chegou o meu cartão, porque eu guardei 101 dias. Nossa. E olha que eu tinha como comprovar meio de subsistência, tudo. Me vieram com um projeto de deferimento dizendo que a minha certidão de antecedentes criminais no processo tinha caducado, que era para juntar uma nova. Nossa. E aí eu juntei uma nova, juntei a ação judicial e fui, e depois de 2 semanas chegou meu cartão. Chegou o cartão. Não perdeu, o CTT não perdeu. Não. Chegou lá em casa direitinho. Chegou lá em casa. Boa. Quando você diz também que é dolorosa, em que sentido? Porque, por exemplo, quando uma pessoa te contrata vocês que vão lá, não é isso? E aí vocês fazem você disse agora, por exemplo, eles entenderam quem? É o juiz que entendeu e ele faz essa sentença, ou a AIMA? Como é que é isso? Depois que o juiz, por exemplo, vocês fizeram um processo, aí o juiz, pelo que eu entendo, o juiz dá uma sentença, aí o juiz dá essa sentença, ele intima a AIMA a cumprir essa sentença, e aí daí em diante ainda tem possibilidade de recurso da AIMA? Como é que é isso? Quer responder, doutor? Não, pode falar na boa. Geralmente, quando o juiz já sentencia, a AIMA já vem com agendamento. Tá? Às vezes, antes da sentença, foi o que aconteceu comigo, na contestação, na resposta da AIMA, ela já veio assumindo a possibilidade e 2 semanas depois apareceu um agendamento no meu e-mail da Ordem dos Advogados. Mas, geralmente, depois da sentença, ele intima a AIMA da sentença e a AIMA já junta, pouco tempo depois, um agendamento. Mas eu tenho casos de 6 meses que a AIMA ela aceitou, né, ela aceitou que o tribunal mandou para a AIMA respondeu dizendo que ok, tudo bem, e que a gente está com uma demanda muito grande, e aí significa que ela vai em seguida, teoricamente, enviar o agendamento. Só que já tem 6 meses e não enviou. Então, assim, penso que nós temos inúmeros processos que estão na AIMA, assim, no fundo da gaveta. Ela já respondeu dizendo que aceita, que ok, mas que deixa para lá. E esse não é só um caso. Tem vários casos assim, que ela já respondeu há muito tempo, 2, 3 meses, e ela não manda agendamento. E depois manda o agendamento, depois de muito tempo, né, mesmo admitindo que ela tá com a demanda alta e que ela vai mandar, mesmo assim, ela manda. Tem uma outra questão também com relação às ações judiciais, que é o fato de que atualmente, por exemplo, nós sabemos que não há meios de agendamento via telefone, via e-mail, assim, só quando Deus vai lá e toca, não, eu vou te dar agendamento hoje e vou te mandar o agendamento só dessa maneira. Então, existem hoje alguns magistrados novos, né, que a gente sabia até o nome de alguns, conheci o nome, agora tem uns novos, e que ainda pedem que a gente comprove as tentativas de agendamento, mesmo sabendo que não existe. O governo falou claramente que não vai mais ter esse tipo de agendamento via telefone, enfim. Para ter uma ideia, na Espanha, por exemplo, não tem agendamento por telefone. Você tem um sistema que funciona perfeitamente, e ele é um sistema que você entra, todos têm acesso, e você coloca lá arraigo, por exemplo, né? Aí você coloca lá e entra lá, e tem vários tipos de agendamento. Quando você conseguiu um agendamento para ir, isso é uma coisa que eu sempre defendi há muito tempo, que não importa se você vai ao agendamento em 15 de fevereiro, em 15 de junho de 2027, não importa. Se você fizesse isso como era antigamente, como já falei, como era em 2019, 2020... Em 2020 eu fiz o agendamento então, assim. Você era um ligava, você marcava. Você ligava e fazia o agendamento. Então, por exemplo, a alegação da mudança é que havia muitas faltas. As pessoas não iam. Aí quando eu fui, né, quando eu passei... Mas e as faltas melhoraram? Não, aumentaram. Então, tipo assim, eles fizeram uma coisa para ajudar e não ajudou. Então... só para terminar com relação ao exemplo que Portugal podia usar com relação à Espanha. Uhum. Quando você faz o agendamento para 15 de fevereiro, você quer agendar de novo, né? Beleza. Sim. Aí você arrumou uma vaga lá 18 de outubro. Você segura 18 de outubro, mas quando você clica, ele pergunta, confirma?
vou cancelar o de 15 de fevereiro. Porque não fica aquela coisa, porque acontecia Mas que... isso tudo é sistema informático. Eu acho Sim. que o que eu vejo, assim, na Irlanda também é assim. Eu morei na Irlanda um tempo, também é assim, desse jeito. E eles têm a tecnologia para fazer essa implementação, porque o SIGA, por exemplo, é assim. O Brasil ofereceu É. essa ajuda em fevereiro desse ano para Portugal. Nossa. É sério. O governo brasileiro ofereceu ajuda. Ofereceu, inclusive, ajuda com o sistema da Segurança Social do Brasil, né? O INSS. Do INSS, que é um sistema que atende ali uma capacidade, o sistema Muito básico maior. deles atende uma capacidade de 60 milhões de pessoas. A gente tem aqui 12 milhões de habitantes. Sim. E é um sistema muito eficaz. Não precisa nem ir muito longe, assim. A minha cunhada é dentista. No consultório dela tem esse sistema de agendamento que você vai lá, Agregando- seleciona. E na Espanha são 51 milhões de habitantes, né? Agregando a resposta do colega, inclusive primeiro mês de janeiro de 2024, primeiro mês de 2024, criaram a lei número 1 de 2024, que a gente comentou também, que visava desburocratizar e desmaterializar todo esse processo de agendamento e regularização de imigrantes. Lembra dessa lei? O que ele fazia ali? Vamos acabar com esse negócio de atendimento presencial, vamos acabar com esse negócio de ligação. Vai ser tudo online. E quem quiser presencial são aquelas pessoas mais abastadas que não têm acesso à tecnologia. Vai ser 33% mais caro aquela taxa. E quem for pela via online vai ser mais barato, porque era para incentivar o digital. Nunca saiu do papel. A lei está lá até hoje, vigente. É porque o que me parece, é por isso que eu estou trazendo esse tema aqui, o que me parece é que falta realmente vontade, porque a solução está aí, está na cara. Assim, Tem a resposta para isso também. O que E assim, você acha? Portugal é uma prisão a céu aberto, meu amigo. Eu canso de falar isso, eu falo mas rasgo. Por que você fala? Por que é um Porque, prisão? pô, você entra aqui em Portugal hoje. Vamos falar de forma bonita e otimista. Você veio com visto de residência, tudo direitinho. Aí teu visto, por acaso, veio com agendamento. Só que ele não vem com agendamento para dentro da validade do teu visto. Então vai chegar um momento que a validade vai acabar e você vai entrar na regularidade mesmo vindo com visto. Isso mesmo. Caramba, cara, meu visto vence em maio, meu agendamento veio para outubro. Pode isso? É uma realidade. Por quê? A organização do sistema administrativo, da AIMA. Falta de sistema digital, informático, beleza. Aí, continuando esse processo, ele foi lá em outubro no agendamento dele. Quanto tempo se passou? Ele chegou aqui em fevereiro, o agendamento vai ser para maio, junho. 6 dentro meses, dos 4 meses 7 foi para meses, sim. outubro. Doutor, qual a data do agendamento aqui? 6 de julho de 2026. Visto de procura de trabalho que saiu agora. Aí. Tu tá vendo aqui. Ele tem 4 meses Mostra de na câmera validade. aqui, pega a câmera aqui para mostrar. Pode pegar, Mas, porque não tem o nome. Não tem o nome dele? Não, pode pegar que não tem o nome. Pega aqui na câmera aqui. Tem 4 meses de Consegue? validade. Consegue? Deixa eu pegar aqui. Quer que eu pegue aqui nessa câmera daqui? É melhor na câmera daqui, ó. Chega mais pra... Tem só focar aí. Para não dizer que é mentira nossa. Aí, ó. 6 de julho de 2026. Já foi. Um ano. Um ano. Então, Praticamente um ano. então 8 meses. no nosso exemplo, a gente está sendo otimista. Estamos falando de 7 meses, né? No nosso exemplo. Quer Menos dizer, de um ano. Você acha que é pro cara já ficar irregular, para ele já ficar errado. Ou seja, aí ele tem que conseguir um trabalho. No caso do visto de procura de trabalho, ele tem que encontrar um trabalho. Porque nem converter para CPLP, se for brasileiro, ele consegue. Encontrar não. Porque o sistema não deixa. Encontrar não, ele tem que manter um trabalho, porque 8 meses e não tem que- basta encontrar. tem que ele manter. manter durante 8 meses. Aí ele foi no agendamento da AIMA. Aí chegou no agendamento da AIMA, ele tem, em teoria, 90 dias para esse processo ser analisado. Em teoria, por quê? É teoria mesmo, né? Tá ali no papel, mas na Tem prática não é assim que 180. funciona. Aí, Nossa. passou 180 dias, 190 dias, 210 dias. Assim, a média é 210, 220 dias hoje, para analisar um Que isso, processo da AIMA. 210 dias para É, analisar um processo? Mas vamos ficar aí nos 180 para ficar aqui numa conta redonda. Sem ação judicial. 210 é para Tô falando do cara que veio com visto de residência. com visto de residência já. O cara já está com visto há um ano preso em Portugal, porque o visto de residência não permite ele sair do país. Tá bem? Uhum. Ele tem que primeiro converter em autorização de residência. Aí foi no agendamento, deu tudo certo. 180 dias de espera, deu tudo certo. Agora vai chegar o cartão. Quando é que chega o cartão depois do processo? Mais 180 dias. Mais 180? É, porque o prazo tá em análise. Fica lá em análise 180 dias. Depois, quando vai chegar o cartão? Eu falo em mais 180 porque às vezes nem chega. Às É o vezes caso nem do nosso chega. colega aqui, que foi no agendamento em novembro de 2024. A gente está É em dele que eu tava outubro de 2025, quase um ano depois, e ele até agora não recebeu o cartão. E ele já é uma residência de estudo. Ele já acabou o curso e ele não conseguiu a autorização de residência dele ainda.
E ele está preocupado porque ele quer viajar, ele quer fazer alguma coisa, ele não pode. Não pode. Não, e corre risco agora com essa unidade aí de Estrangeiros e de fronteiras. estrangeiros e fronteiras, e corre risco de estar, por exemplo, num estabelecimento comercial, num bar ou E vai eu vi apertar. vários casos, gente, até no salão de beleza, E vai apertar. A tendência é apertar. pediram documento. Ou seja, é um sistema criado para te prender aqui o máximo possível. A gente tá rindo, mas é para chorar, não é para rir não. Não, você acha isso, eu tenho uma teoria sobre isso, mas eu quero saber de vocês também. Você acha que isso é uma construção da própria economia daqui para que tenha pessoas que estão irregulares para poder pegar os empregos que os portugueses não querem? Os subempregos, etc. Para eles poderem se submeter a esse tipo de coisa porque precisam sobreviver e já que não estão regulares, porque querendo ou não, quando você está regular, você consegue trabalhar em outros lugares? Não é isso não, cara. Na minha opinião, é uma coisa que nós somos importantes, mas não somos prioridade. Entendeu? Então, um exemplo, algumas coisas para eles são prioridades e nós não somos prioridade. Eu acho que eles já têm uma... Nessa parte eu concordo com você. Acho que eles fazem uma previsão, tipo assim, o cara vai entrar, vai trabalhar 3 meses e vai embora. Vai fazer esse giro. Mas eu acho que é uma questão de não ser uma prioridade. Eu acho que a imigração, eles entendem, na minha concepção, que nós não somos importantes. Aliás, nós somos necessários, mas não somos prioridade. Vou melhorar a importância. Mas se a gente não fizer, na cabeça deles, penso eu, vai dar um jeito de ser feito. E assim, Eu acho que tem um por pouco exemplo, disso. se você tem uma empresa, tem 5 funcionários imigrantes, se a tua empresa fechar, o governo fala assim, perder 5 contribuições aí por mês, esse cara não é importante não. E aí vem outro, aí vem outra pessoa, por quê? Mais um que abre outra empresa e contrata os 5 que foram embora sou eu que vou abrir uma empresa e contratar mais 5. Então, cara, eu acho que se fosse algo muito prioritário para eles, a gente teria uma solução. Mas eu acho que não tem solução a médio prazo. Isso, na verdade, a imigração ela vai continuar, vai ter uma dureza que também a gente vai ter uma ideia dessa dureza no ano que vem, porque foi mais de 1 bilhão de euros de contribuição da Segurança Social. Isso vai ter uma queda significativa, isso vai afetar eles. E aí, veja bem, quem precisa da Segurança Social não é quem decide isso. Entendeu? Não é quem decide. Outra coisa, o cargo político, ele é temporário, cara. Então, por exemplo, não importa, eu sou de esquerda, eu tô 4 anos. Eu posso até colocar alguém de esquerda de novo, mas não vai ser eu. Vou colocar outra pessoa. Então, eu que tenho uma posição, reelegi alguém de esquerda, legal. Mas quem vai segurar a bomba, mesmo sendo de esquerda, é você, que entrou no meu lugar. Então, como não é uma coisa permanente, é diferente, por exemplo, um clube de futebol. Aliás, é parecido com um clube de futebol que não é SAF. O Flamengo, por exemplo, sai o presidente, deixou uma dívida de 150 milhões. Não vai sofrer nada. Enquanto que o Botafogo, que é uma SAF, se for deixar uma dívida, o cara vai continuar lá no ano que vem porque tem um dono. Então é mais ou menos por aí. Então ele gere melhor as coisas porque ele é dono e se quebrar aquilo ali, né, é coisa dele. Enquanto que no caso do Flamengo, não. O cara passa, comprou um jogador que valia 5 milhões, comprou por 50, mas ele não tem responsabilidade. Então, cara, eu imagino que seja por esse lado. Não ter uma... Você às vezes fala... eles falam assim, estamos perdendo jovens promissores. Legal, mas o que é feito para que eles não vão... Vou dar um financiamento até, sei lá, 25 anos com uma taxa... Cara, jovem, na boa, o cara não tá pensando nem em comprar agora casa. Em comprar, até porque essa questão de compra de casa, cara, muita gente já nem tá mais nessa de comprar casa. E para você ter uma ideia também de compra de casa, um cliente meu pediu 195 mil euros para comprar uma casa, a prestação em 25 anos de 1.080. 1.080. E vai comprar o quê com 195 mil aqui? Nada. Aqui nada. E exatamente, aí você traz
aí você já joga pro jovem e fala, o cara, pô, não quero comprar casa, amigo. Eu quero condições de poder viajar, pô, de ir no restaurante, de ter uma casa decente para eu arrendar. Você não encontra casa... Pô, eu cheguei aqui, eu morei num T1, pagava 360 euros. O mesmo T1 hoje, que não é num lugar legal, pô, deve estar... 1.000. Cara, 700, 800, um T1, assim. Então, isso é que é a questão. Não é você, pô... Isso é importante. Então, o cara passa e entra outro. E entra outro. E quem que fica com a bomba lá? Cara, é o próximo. E a população também, né? Eu acho Sim. que assim, essa dinâmica ela funciona no micro, eu vou deixar o Thiago falar também sobre isso, assim, ela funciona no micro quando você pensa em 5, em 10, em 15, mas a política ela tem um poder muito maior, né? Ela tem um poder de mudar milhões de vidas ao mesmo tempo. É assim aqui, é assim no Brasil, é assim no Japão, em qualquer lugar. A política ela tem essa capacidade. E quando você pensa nessa escala a nível nacional, né, para mim, pelo menos, fica óbvio, eu já estou falando inclusive com meus clientes e com meus amigos, que essa tendência anti-imigração, essa tendência de endurecimento, ela vai ter consequências sérias na economia, porque você vai ter, porque quem contribui hoje não é quem hoje vive das contribuições não é quem contribuiu muitos anos atrás. Claro. Hoje, e é assim em todo lugar. A Previdência Social ela é sustentada por quem contribui agora, nesse momento. Você tem uma baixa de milhões, de duas uma. Ou você vai ter que reduzir as contribuições... Alguém vai pagar essa conta. Ou reduzir as contribuições, ou você aumenta as taxas de quem contribui. Não tem para onde fugir. A minha resposta para esse assunto ele é um tanto polêmica. Vamos lá, para isso mesmo. Mas tudo que o meu colega falou faz sentido e eu concordo. Mas eu preciso acrescentar um ponto que a gente está tocando nesse assunto, mas não está tocando no coração desse negócio. Todos esses imigrantes que estão aqui aguardando uma regularização, eles estão trabalhando. E contribuindo. Isso. No contrato de trabalho deles... Tem lá a segurança social, ele está contribuindo. Agora, quando esse cara vai no médico, vai no hospital, ele ganhou um utente provisório porque ele teve uma emergência. Ele foi com o PB4, essa conta é enviada para o Brasil. A despesa médica dele. Ele não paga, mas o Brasil paga. Nossa, eu não sabia disso. Quer saber mais? Toda essa contribuição na segurança social, a gente vê todo ano, e vou te falar, é crescente. Pode pegar aí, 2024, até 2025 já tem um parcial que já ultrapassou 2024, 2023, 2022. A contribuição dos imigrantes, ela ultrapassa a cada ano o limite do ano anterior e com folga. A gente está falando aí desse ano, acho que de 3,8 bilhões de euros. Está falando dos estrangeiros. Então, o que assim, no total, dos estrangeiros é a maior parte. Então, os estrangeiros, eles fazem o quê? Eles trabalham muito nos empregos que o nacional não trabalha, não quer trabalhar. E eu vou te falar isso porque é uma realidade que eu tenho. Eu tenho uma construtora, a Nelson Obras, né? Tem lá o Instagram. Cara, eu fiz tráfego pago para contratar pedreiro. E eu falo isso que abertamente. Loucura. É sério? É sério. E eu pago salário alto, cara, na construtora. Não posso ser só advogado, eu tenho que também abrir frente. Ninguém aqui pode. E juro por Deus. E aí, cara, eu digo para você, todos eles, eu tenho ali 2 que têm autorização de residência, os outros estão aguardando a regularização ou a renovação, alguma coisa. Todo mundo que está aqui sem uma autorização de residência, aguardando a regularização, estão contribuindo com milhares de euros. E eles não têm direito a nada. A nada. Eles não recebem os abonos. Diferente do que o nosso político amado aí, o malvado favorito do Chega, fala, pô, vamos fazer o seguinte, vamos aprovar essa lei, mas eu quero endurecer isso aí. A partir de agora eles vão contribuir por 5 anos até poder receber algum abono. Cara, já acontece isso na prática sem ele perceber. E por que você acha que tem tanto ódio? Por que você acha que eles odeiam tanto se eles... Não é ódio. Olha, Chega que é palco. Se o imigrante contribui tanto... Não é ódio. Cara, foi oportunidade. É oportunidade, não é ódio. Você vê o governo mudou da água para o vinho. Melhor, do vinho para a água. No primeiro mandato, era pró-imigração. Vão pegar, vão falar. E eu tenho pronunciamento, eu tenho um vídeo gravado. Eu vou publicar lá no Instagram. Do ministro da Presidência, o Antônio Leitão Amaro, falando, e vamos instituir um sistema para os brasileiros e timorenses poderem solicitar autorização de residência em Portugal, aqui, e fala aqui ainda.
Cara, por que do nada mudou esse discurso? É muito simples. Porque em Portugal, não sei se você sabe, mas não é obrigado a votar igual no Brasil. Eu Mas sei, quem se levantou para votar foi aquela minoria que tá fervendo. Fala, pô, não quero imigrante, não quero imigrante. mais Beleza. apaixonada, né? Mas, pô, vá no restaurante hoje. Quem te atende? Quem vai na tua mesa? Quem é que faz a tua comida no restaurante? Quem que te entrega a comida? A fruta que você compra no mercado, quem é que colheu? Cara, você pega os empresários falando aí em gravações, eles falam, cara, todo mundo aqui é imigrante. E Portugal é um país de imigrante. Eu Sempre tenho foi, né? Sempre foi. uma conta simples que é divulgada sempre também, divulgada extraoficialmente. Não, até oficialmente, mas ninguém divulga isso nas redes sociais. Portugal morre mais gente e tem mais gente mais velha do que nascimentos. O que está superando isso são os nascimentos dos filhos dos imigrantes. Então, Portugal, se não tiver imigrante, vai acabar ao longo do tempo. Isso é uma realidade. 2080 tem uma previsão. 2100, essa última Não, reportagem? Teve um 2080 que dá 4 milhões e meio de habitantes. Menos da metade. E detalhe, olha só, 4 milhões e meio não dá para segurar, mano. Vai ter muita terra aí que vai Não estar... tem como. Não tem como. Abandonada. Isso não é só Portugal, não. É a Europa toda. É. Cara, a Europa, desculpa, a Não, Europa tranquilo. colonizou o mundo todo, cara. É. Tudo saiu daqui. Agora a galera tá voltando pra casa. Só que assim, e ainda assim, eu acho que tem que ter regulação, eu acho que tem que ter tudo isso, eu acho que o pessoal tem que vir com visto. O visto de procura de trabalho, quando foi criado, ele veio substituir, ao meu ver, a manifestação de interesse, deu uma possibilidade ampla. O doutor vai concordar comigo. Foi uma ótima ideia. Pô, vai catalogar todo mundo, vai ter controle de tudo, mas eles entenderam que, falaram, pô, o único isso é a minha opinião, é uma teoria da conspiração muito doida, então entra nessa viagem comigo. Eles Vambora. entenderam que vou segurar o máximo que eu posso, isso aqui, essa conta para pagar, vou pegar esse dinheiro e lá na frente eu vejo o que eu faço, porque eu não vou precisar devolver esse dinheiro retroativo. Ou seja, eu vou arrecadar a segurança social, arrecadar o máximo que eu posso de imposto e não vou dar direito nenhum durante 1 ano, 2 anos. Depois eu libero a residência daquele cara, ele nunca vai reclamar, ele vai ficar feliz quando é residência. É. Acabou. E o dinheiro que eu arrecadei veio limpo. O exemplo que ele deu aqui, né? Que o Thiago deu, da segurança social. Eu vou usar um paralelo porque eu acabei dando uma olhada geral aí nos outros países. Na Alemanha, nem conta em banco você consegue abrir. Imagine ter um NIF. Não tem. Aqui o cara tem tudo, né? Ele Olha tem só, NIF, ele tem se o o banco, TENT, ele tem- se o banco erroneamente abrir uma conta para você com passaporte, eles têm um sistema que é tipo um IA, cara, fica detectando isso. Chega lá, ó, abriu para você, ó, beleza, chama o banco, punição, encerra a tua conta, não quer saber. Tu recebe lá se tiver dinheiro lá, e recebe. Então, como ele falou, a gente paga, o cara paga e não tem direito. Beleza, cara, é só não dar a possibilidade do cara pagar. Pronto. Tá Beleza. resolvido. Não vou te dar nada, mas também tu não vai pagar nada. Eu concordo. E, cara, eu vou te falar o que acontece também. Eu acho que eu falei no outro. Por exemplo, o cara dá um contrato pra você. Você não tem NIS. NIS é segurança social. Isso é Quem tá muito assistindo. comum que você vai falar. Isso Aí, é o que vai acontecer? Tu assinou 1º de janeiro. E o teu NIS saiu 1º de setembro. Uhum. Só que ele vem descontando bonito de você, né? Rigorosamente. Quando chega lá, o que o cara faz? Ele tem que ter o teu valor guardado e o dele. Tá? 11 teu e 23 dele. Por É cento. isso, 11.023, sim. Ele... Pergunta de milhões, tu acha que ele tem? Não tem. Aí o que ele faz? 1º de setembro, Novo contrato. novo contrato. Mentira. Mas lógico, você acha que ele tá perdendo, cara? E vou te falar, não é só português que faz isso não, brasileiro, tá? Mas e aí, não tem punição nenhuma por esse tempo retroativo? Deveria ter, né? Na verdade tem, mas É outro podcast. É outro podcast. tem, mas você não vai ver essa punição. Cara, assim, são pequenas coisas que é fácil de ajustar, cara, entendeu? Não pode contratar, ou pode contratar, mas não desconta do cara. Faz alguma coisa, como na época do VPT, lá do Visto de Procura de Trabalho. Cara, era uma ótima opção. Pelo menos você ajeitava as coisas, só que começou legal. Tinha 20 dias que saía visto, tinha 25, 30, 35, aí foi 40, 90, 180. Aí
Pô, passou para muito tempo. Aí realmente a pessoa, cara, Não tem mais sentido. não tem mais sentido. Vou de novo fazer um comparativo. A Espanha tem um nômade digital. Cara, a gente fez um de 18 dias, cara. E sabe como é que é? É assim, ó. Não tem VFS. Foi Que aqui é em Portugal. O que é VFS? VFS é a empresa que... Intermediador. Ah, eu sei. Dos que faz vistos, os vistos lá no de Brasil. Portugal, pra cá, assim. Então, assim, o que aconteceu? Você vai lá, tu recebe um e-mail, pô, Marcelo, vem cá, chega lá, pega teu passaporte, opa, tudo bem? O cara vem com o processinho, pega o adesivo, um abraço, tchau. Pronto, tá com visto lá, mano. Gravado lá. Pelo que vocês estão falando aí, me corrija se eu estiver errado, vocês acham que a fiscalização está no lugar errado, então? A fiscalização está no imigrante, está de olho no imigrante, em vez de estar de olho na estrutura, por exemplo, de quem emprega o imigrante, de quem garante os direitos Não. e as contribuições. Eu não acho que esteja Não? no lugar errado, não. Eu acho que eles têm que fazer vista grossa para quem emprega, porque se não empregar, não tem serviço, não tem mão de obra. Inclusive, agora a gente já vai enfrentar uma carência grande de mão de obra na época de Natal. Isso é fato. Sim. Porque a imigração para Portugal já caiu absurdamente. Tá? É porque assim, nas redes sociais só se fala disso. Não, sim. Só porque se é um fala assunto, desse é um endurecimento. assunto delicado. É um assunto delicado. Volto aqui a trazer mais polêmica. Enquanto estavam lá na Assembleia da República debatendo sobre os incêndios, o que o nosso malvado favorito foi fazer? Foi lá fazer palco palanque no meio da manifestação de interesse, manifestação de imigrante. Saiu no jornal, foi lá, ganhou os holofotes, falou que foi ofendido e voltou. Cara, tem Era que pro cara estar endurecer. dentro da Assembleia. Assim, tem que endurecer, mas Mas com critério. pronto. Endureça com critério. É a mesma coisa. É. Desculpa, Thiago. O cara cria um visto de procura de trabalho. Cara, a gente tem um prazo. Pô, mas olha só. A gente vê cada coisa no pedido da VFS, cara, que é surreal. Você manda, não mandou. Manda, não mandou. Ah, não recebi. Pô, então, assim, são coisas tão pequenas que você acaba prejudicando. Olha só, existe o visto de empresário, D2, né? Agora veja. O D2, você tem que abrir uma conta. No banco? Sim, porque você tem que ter uma empresa, abre a empresa, agora veja isso, você abre a empresa, abre a conta da empresa e a tua conta pessoal. Se o visto demorar 4 meses, tu tá pagando, filho. Até segurança social aqui, ó. 4 meses pagando Sim, segurança tu social vai pagar. sem rendimento. Sim. E outra coisa. Contabilista também. E contabilista, exatamente, contabilista, outra coisa. E para abrir conta? É isso que eu ia perguntar agora, porque para abrir conta, até onde eu sei, eles pedem alguma coisa, né? De Não, referência. essa foi uma exigência que eles estão começando a aliviar, inclusive no próprio visto D7. Eles agora mudaram o checklist, atualizaram tudo. E eles pedem agora a comprovação de 12 vezes o salário mínimo português mas pode equivalente ser, no Brasil. pode ser no Brasil. Porque o Milênio saiu do Brasil. É. Não tem mais nenhuma agência do Milênio. Tinha uma no Rio e uma em São Paulo. Saiu, e justamente porque eles já não tinham demanda. E o único visto que exigia na época, os únicos, eram até 2, era o D4 de estudante, para intercâmbio, essas coisas, tinha que abrir uma conta, e o D7. Agora eles pararam, porque nem o Milênio está lá, então não tem mais essa facilidade. E você aqui em Portugal não consegue abrir conta nem para quem vem com visto de residência que chega aqui. O cara pede autorização de residência ou um documento da AIMA e um contrato de trabalho ou atividade aberta, já emitindo recibo. Então, assim, ou você tem o Wise para te ajudar, ou você tá ferrado. Ou você tem o Wise para te ajudar. E assim, a alegação deles, né, para essa restrição da abertura de conta branqueamento de capital, né, que lá no Brasil chama lavagem de lavagem de dinheiro, coisas, branqueamento de capital, tudo isso. Mas isso é simples, cara. É só ter fiscalização, pô. Até você porque tiver, o dinheiro ele tem rastro, né? se você tiver fiscalização, você pode abrir para qualquer, só apresenta o passaporte, tá bom. E aí, eu escutei uma frase que é assim, que Portugal tem medo de ser grande. Entendeu? Porque a gente às vezes vê um cara que quer comprar... Tem um cara que comprou uma vinícola, acho que eu falei isso no outro podcast, de 48 milhões de euros no peso da régua, lá no Porto. É um brasileiro, por sinal. O cara tava 1 ano sem documento.
Amigo, Uma desculpa. loucura. Você tem que pegar um cara desse. Cara, o quê? Carregar no colo. Que é o quê, irmão? Traz. Vamos lá, bacalhau. Falta vem. o quê pra tu? Opa, peraí. O cartão de residência dele tinha que ser dourado, né? Mano, traz o cara aqui agora. Traz aqui, ó, pro cara botar Platinum, o dedo. cartão de Você não... residência Platinum. Irmão, você não É pode isso fazer vocês estão isso. falando do critério, né? O critério Você tem não que pode ser- fazer isso, cara, entendeu? Você não pode pegar um cara... Porque... ok, mas esse cara é o cara diferente, até porque, além dele trazer o que ele trouxe, ele emprega quantas pessoas, cara? E vai fazer o país crescer. Posso e aí, botar fogo no parquinho? Não, e Rapidinho. tem um monte de visto gold E também, aí- que tá nessa mesma isso situação, aí um monte que não tem Ué. residência tem mais de um ano que estão esperando. Visto gold, o cara comprou um imóvel acima de 500 mil. É. E ele Então, não assim, tem residência. Vou fazer um parênteses e botar fogo no parquinho Uhum. pro Gustavo continuar. Essa alteração legislativa, já que a gente está falando dela, já reparou a discriminação que ela tem É. no artigo 98? Que é o artigo de reagrupamento É. familiar. Não vou falar da regra geral que tem que esperar 2 anos de residência. Não vou falar disso não, porque todo mundo já sabe, já cansou de ouvir. Mas quem tem direito na hora de solicitar um reagrupamento familiar? Não sei. Visto Gold, quem tem visto Gold, quem é altamente qualificado, quem é Blue Card. Esses É. não tem critério. Agora, visto de procura de trabalho, visto de estudante, visto D7 aposentado, visto de nômade digital, esses todos têm que cumprir os critérios, enfim, de aguardar 2 anos de residência, ou 1 ano e 5 meses, ou, enfim, ou 1 ano e 3 meses, enfim, tem que cumprir os critérios. Mas esses outros vistos não. Por que essa discriminação dentro da legislação? E o estudante, ele acaba por mobilizar também a economia, né? Pô, Quer dizer, um lógico. estudante que vem para cá e vira depois um pesquisador, e depois vai arrumar um emprego aqui. Enfim, é uma porta... Assim, eu sei, enquanto brasileiro, que assim, tem muita gente que vem para cá para estudar, e se tiver a possibilidade de ser empregado aqui, vai adorar trabalhar na Eu Europa, faço dentro da sua área, muito etc. visto de estudante para ensino profissional e digo para eles, falei, ó, gente, é uma qualificação profissional ótima, vai ter um currículo europeu, vai chegar aqui, vai poder trabalhar na tua área depois, é sensacional Mas e é bom quando para ele Portugal. mas quando ele enfrenta esse tipo de atitude do governo, ele já entra aqui de costas, ele entra aqui, vou me formar e vou voltar, vou me formar e vou para outro país, porque eu já sei que eu não sou bem-vindo aqui nesse lugar. Não. Então, eu concordo com você, eu acho que é isso mesmo, só que aí eu vou falar, você é carioca também? Sou. Então, eu também sou carioca. Todo mundo. Tá? Eu sou de Petrópolis, inclusive, morei Pô, no Rio maneiro. grande parte da minha vida. Mas olha, deixando claro aqui uma coisa, a gente vive no Rio, eu sei que minha família tá lá, né? Meus irmãos, meus pais, meus avós. Eu fico com medo todo dia da minha irmã estar andando de carro com a minha filhada, na Barra da Tijuca, por exemplo. Uma bala perdida, uma insegurança. Então, assim, quando você chega em Portugal, você fica bobo, cara. Você esquece dessa situação toda. Ainda mais pra gente Então, que é do assim, Rio, né? O que você ainda procura em Portugal, você acha, você tem. Só que a burocracia para você chegar nisso, ela é um pouco mais pesada. Então eu falo hoje que é o seguinte, olha, quer migrar para Portugal, você vai encontrar tudo aquilo que você imaginou, que você queria, que é a segurança, que é a paz. Os salários são mais baixos, mas você vai ter uma vida mais calma, com um ritmo menor. Mas uma coisa é certa, os 2 primeiros anos, isso vindo de forma legal, com visto de residência, os 2 primeiros anos, você vai enfrentar uma burocracia, você tem que ter paciência. Quando você tiver a carteirinha na mão de residência, que é a tua alforria, né? Aí você vai viajar à Europa, vai fazer o que você quiser, vai instalar a tua vida aqui. Mas a qualidade de vida você encontra. As pessoas, a gente reclama muito, né, de Portugal, porque a gente está aqui vivendo aqui, a gente tem que procurar uma coisa para reclamar. A minha única reclamação hoje, firme, é como profissional e como imigrante. AIMA é um problema. Ele é um problema porque é falta de organização. Se organizar aquilo lá e botar um sistema eficaz, o Gustavo ele vai concordar comigo. Imagina se fosse tudo online, tudo pá. Coleta de dados biométricos, Face ID, igual um sistema da Apple, por exemplo, ou da Samsung, do Android. Cara, você tem tecnologia para isso. Não, e não só que tem tecnologia, esse que é o ponto que eu acho que é Na mais Inglaterra, tu coloca o passaporte no telemóvel, mano. Pronto, aí. O chip você coloca no telemóvel e já aparece tudo, tu complementa, espera na tua casinha lá chegar o negocinho. No telemóvel. A grande questão é exatamente essa, assim, não é que a tecnologia tá aí, é que a tecnologia já tá aí tem tempo. Não é que vai instalar uma coisa que é novidade que saiu agora em junho. Não, são coisas que outros países já têm implementadas e funcionando e trazendo resultado tem anos. Você que conhece bem o mercado imobiliário, uma pergunta simples.
Lá no Brasil a gente fala, não vou investir em imóvel nada. O nosso pai fala, pô, investe em imóvel, é garantido, é seguro. Você fala, não, eu vou investir dinheiro, a Selic é 15%, porra, dinheiro faz dinheiro. Então eu quero ter dinheiro, quero ter ativo disponível. Aqui já é diferente, aqui se você investe em imóvel, você faz mais dinheiro do que botar o dinheiro no banco. Muito mais. Sim. Então, Portugal tá vivendo o quê? A década de 60, 70 do Brasil. Tá atrasado. E a gente sai do Brasil, vem pra cá, a gente tem esse choque de realidade. Esse choque de realidade, principalmente pra gente, eu acho que é muito grande. Mas o que eu vejo, voltando para essa questão, até que você falou da idade, é uma coisa que eu observo bastante. Não sei se vocês já observaram, mas a maioria das pessoas que atendem a gente em repartição pública são pessoas acima dos 50 anos. São acima dos 50 anos. Eu vejo muita velhinho, gente... cabeça branca. Eu fui no balcão da Segurança Social, a mulher tinha 44 anos só de Segurança Social. Eu tô te falando. Ela falou, essa cadeira aqui já foi trocada umas 30 vezes. A pessoa que fez o passaporte da minha mãe tinha 37 anos de RN. Falou assim, no campo da justiça ali, falou, eu tenho 37 anos. Não pode nem falar IRN que eu tô com alergia. E um alerta, tá? Eu fui no IRN e a senhora falou pra mim assim, ó, doutor, é o seguinte... Eu tô tomando remédio, coisa que eu nunca fiz na minha vida. Eu só não entro de licença porque eu vou prejudicar minhas colegas. Porque ninguém aguenta mais. Então esse que eu acho que é o ponto. Agora saiu uma reportagem do Diário do Porto, alguma coisa assim, dizendo que todos os processos de tempo de residência no Porto estão parados desde maio de 2022. O meu é abril de 2023. Abril de 2023. Antes disso já estava parado. Antes de maio de 2022. Sim. O meu, sabe o que acontece? Eu já falei isso aqui outra vez. O problema é a AIMA, porque grande parte desses processos eles estão terminados. Só que muita gente não sabe que as conservatórias, por medo de fraude, o que ela faz? Você pede a contagem de tempo da AIMA, né? Beleza. Aí você leva lá todo pimpão, achando que, opa, agora tá tudo certo, na hora de chegar... Concluiu. Não. Eles têm que esperar, por prudência. Ele fala assim, poxa, o Marcelo tem 5 anos, né? Aí, pode dar. Aí manda por IRN de novo, não há uma ligação, meu amigo. E só depois que essa certidão que vem da AIMA, via intranet, é que eles dão. Então a minha tá finalizada há mais de 6 meses, há mais de quase um ano, à espera do enter da AIMA pro pedido que eles fizeram. E os órgãos não se conversam, não. né? Deveriam. Inclusive a proposta de criação da AIMA, quando perdeu o poder de polícia e ficou só com o administrativo, era aquela que pudesse conversar mais facilmente com o IRN, com a GNR-PSP, que passaria a exercer o poder de polícia da fiscalização dos imigrantes, e com os outros órgãos. Só que, já pararam para pensar, com certeza o Gustavo foi já em alguma entrevista, um agendamento da AIMA, dessas missões da AIMA. Você entra hoje numa AIMA dessa de missão, só tem imigrante trabalhando. Maioria africanos e brasileiros. Eu já só tem imigrante. Por que você não pega essa galera toda que está trabalhando bem? Não estou mentindo, estão trabalhando bem. Estão coletando dados biométricos, estão acelerando tudo. Bota para trabalhar no IRN, dá treinamento, bota para trabalhar em tudo. Sabe por quê? Porque é eles que estão trabalhando. E eles estão resolvendo, Eles estão resolvendo. Só que, aonde para? No tal do analisador, que vai ter que dar só é o tal do enter, tem que dar um enter. Pô, esse processo está aprovado. Isso aqui não, isso aqui falta isso. O que eu sinto é que precisa de um ser humaninho o tempo todo para concluir o processo, né? Alguém que olhe ali, que deu Cara, ok. por que não faz, ser humano. Por que não faz o RN, a nacionalidade por tempo de residência, como faz na AIMA? Você faz o agendamento, chega lá e apresenta tudo. Apresentou. Ali, como, assim, tem um artigo da Lei de Estrangeiros, acho que é 202, número 9, ou 212, número 9, que a AIMA, ela é obrigada a consultar todos os órgãos. Ela é obrigada. Está dizendo lá que você não tem que levar tempo de declaração de um livro das finanças, da segurança. Não tem. Está lá escrito. Que você tem, que ele leva tem... tudo mastigado já para eles. Tanto é que ela consulta a certidão de antecedentes criminais portuguesa. Aí, olha... Você manda impresso e eles consultam. Não, a portuguesa eles sim. Direto. Eles que consultam. Olha só, quando eu fui fazer lá no norte, a mulher brigou porque a menina não sei o quê.
declaração de não dívida das finanças, declaração da situação regularizada na segurança social, aquela briga. Eu falei assim, ó, senhora, faz o seguinte, ó, então eu quero que a senhora aplique o 200, agora eu esqueci, 212 número 9, por favor. Aí ela, mano, isso aqui, ó, vou abrir pra senhora, sempre me confundo, olhei, aí ela, eu vou chamar a supervisora, eu vi a supervisora, eu falei, não, só pedi pra ela aplicar o 212. Pô, mas se eu aplicar, eu não vou conseguir trabalhar. Eu falei, mas aí não é problema meu. O que é 212 número 9? Então é esse. Essa comunicação interna. Não, na verdade a AIMA tem que pedir internamente para a Segurança ela Social, tem que pedir, os dados. Eu não tenho que fazer nada, eu não tenho que levar. Aí ela, mas aí eu não trabalho. Eu falei, mas aí a senhora está prejudicando meu trabalho. Por quê? Se ela não trouxe, aliás, ela trouxe, a senhora está pedindo não sei o que e não sei o que. Diante de não sei, então a senhora consulte. Mas eu não vou trazer de novo. Então, assim, só para a questão do RN, faz assim, ó, eu vou agendado para dia 18 de outubro. Levo meu título de residência, registro criminal do Brasil, assento de nascimento, levo tudo. Subsistência, papapá. Não, para nacionalidade. Para nacionalidade. Chegou lá, o cara, aí tem um sistema ligado à AIMA, pô, Gustavo, tem 5 anos. Irmão, tá tudo firme, agora é só tu esperar. Era muito melhor, cara. Como ele falou, a estrutura da AIMA, fala assim, vou fazer... Agora a AIMA só vai atender tempo de residência. Amigo, acaba. Que hoje a maior com certeza, tempo de residência. Acaba com o problema. Mas agora, não é interessante, Gustavo. Não, imagina se eles derem nacionalidade para todo mundo. Não é interessante. Todo mundo vai embora. Essa mudança para 7 anos aí que eles querem fazer para CPLP e os outros para 10 anos, vou usar de novo o exemplo, tá? Nós temos a Espanha, que os ibero-americanos são 2 anos. Tu já viu algum problema na Espanha com a nacionalidade para ibero-americano? Já ouviu falar? Nunca. 2 anos, amigo. Já, tenho um amigo que tirou agora. 2 anos. Fica pronto em 4 meses o processo. Cara, depois da entrada. Meu irmão, e detalhe, eles têm 12 meses para concluir, senão tem que dar, amigo. Se não concluir em 12 meses, acabou. Então, assim, não tem a ver com nacionalidade, cara. E os outros não. Os outros são 10 anos lá. Beleza. Então tudo bem. Agora a gente, cara, tinha que diminuir ao invés de aumentar para 7. Mas sabe o que eu acho que acontece? O que eu vejo, e eu falei isso no outro podcast, assim. Aí, ao mesmo tempo que eles oferecem, né, entre aspas, todas essas dificuldades, todas essas burocracias, todas essas dores de cabeça, toda essa morosidade, eles querem pessoas altamente qualificadas. Quer dizer, a pessoa que... É uma assim, piada isso. Não né? é, porque assim, se eu sou altamente qualificado, eu sou casado, eu tenho 2 filhos, eu não vou esperar 2 anos para trazer minha esposa para cá, me submeter a toda essa burocracia, eu vou para outro lugar. Se eu tenho condições, se eu sou qualificado e tem outros países que me querem, eu não vou ficar aqui A esperando. questão já que você está entrando nesse mérito, vamos falar do visto de procura de trabalho para profissional altamente qualificado. Então eles acabaram com um visto que para mim era o visto coringa deles, que era o procura de trabalho, e criaram essa nova modalidade. Deixou de existir o de procura de trabalho e agora é procura de trabalho para profissional altamente qualificado, que ainda não divulgaram essa portaria. Já saiu a lista? É isso que eu ia perguntar. Não Qual divulgaram. É a lista? Meu amigo, assim como nunca foi regulamentada a lei de nacionalidade, também essa lista não sei quando vai sair. Mas enfim, vamos lá, eles prometeram que vai ter uma portaria com essa lista de especialidades. Mas olha só, vamos levar aqui a sério. A regra e está escrito na alteração, ele precisa fazer um visto para profissional de altamente qualificado. Comprovar que ele é um profissional altamente qualificado de acordo com essa portaria que a gente não sabe. Mas vamos com base no que a gente conhece hoje. Um profissional de TI, um médico, um engenheiro. Vamos falar do engenheiro. Pronto. Aí o engenheiro vem para cá, faz o visto de procura de trabalho para profissional altamente qualificado, vem para cá. Ele tem 120 dias para conseguir um emprego na área dele. Está escrito na lei, no texto legal. Que foi para o presidente, hoje é dia 9, ontem para promulgação. E aí o que acontece? Cara, ele tem que validar o diploma dele. Como é que ele vai trabalhar na área dele? Nossa. Quanto tempo ele demora para validar o diploma? Vamos falar que por baixo, 6 meses. Só que ele só tem 120 dias para conseguir um emprego. Senão ele volta para o Brasil, ele tem que voltar. E aí? Porque é só lá que faz o visto de novo. Né? Cara, a conta fecha? Não fecha. Então ele tem que ser muito safo e entender dessa impossibilidade e dessa incongruência legal e falar, porra, eu vou validar meu diploma aqui à distância. Para depois pedir o visto. Para ir chegar lá e conseguir correr atrás de um emprego. E será que ele vai conseguir de cara um emprego em 120 dias como altamente qualificado? Portugal
Tem vaga para É isso profissional que eu ia te qualificado? dizer, depende do que ele trabalha. Se Pra ele for um TI, profissional tem. de TI para inteligência artificial super avançada, preciso, mas não tem Pô, empresa mas pra aí ele faz o empregar. Tech Visa. Precisava de um visto de profissional altamente qualificado para procurar trabalho? Precisava. Nunca, cara. O profissional de TI, ele manda um LinkedInzinho lá, ele recebe 10 propostas, cara. Só de criar o perfil. Tem muito brasileiro Mas só trabalhando de para criar- empresa daqui lá do Brasil. Mas ele trabalha para a empresa daqui para gerar tecnologia para outros países. Para Portugal, não. Não é. Para Portugal, não. pra Tem Portugal. sede aqui porque É. aqui é mais barato. Uhum. Aqui eles pagam menos. É o caso, por exemplo, da CVC. Vamos lá, vamos falar em CVC. CVC lá nos Estados Unidos. Paga aí numa analista $8.000 por mês. Ela aqui em Portugal, em Lisboa ou Porto, acho que Matosinhos tem. Sabe quanto é que ela paga? Para esse mesmo profissional? 2.000? 1.600 euros. Nossa. É. Cara, olha a diferença. Vou para os Estados Unidos, bicho. Vai para Portugal por quê? Analista trabalhando dentro da CVC. Eu sei disso porque eu tenho um caso de amigos próximos que eu soube dessa situação. Não faz sentido. Não faz sentido. Então, assim, esse visto de procura de trabalho ter acabado vai detonar a imigração para Portugal. É isso que eu ia perguntar agora. Quais são as consequências que vocês veem aí? Assim, pessoalmente, eu vejo um impacto iminente em É cíclico. poucos anos. É cíclico. Eu vou até começar a responder antes do Gustavo, Tranquilo. que depois ele vai dar uma resposta boa com certeza. É o seguinte, próximo passo, depois que essa lei for aprovada, minha opinião, e é cíclico, uma opinião jurídica, não é o Thiago falando de forma pessoal, vai começar a usar a UNEF, por quê? Esses 1.200 novos funcionários que a AIMA contratou são para fiscalizar imigrante, não são para ajudar com o processo de análise. Vai começar a limpar. Eles não queriam limpar Portugal? É o que eles estão fazendo. Então eles vão começar a bater de porta em porta. Já estão fazendo Eu isso. já vi estão fazendo já isso. vi coisa no Instagram Vão disso. entrar em empresas, vão entrar em salão de beleza, eles vão começar a botar a política do medo, igual os Estados Unidos fez. Que nem a ICE, é a ICE, né? É. Vão começar a fazer. Depois que eles fizerem isso, eles vão ver que eles vão entrar num buraco que está ficando fundo. E na época de Natal, um pouco depois, o negócio vai ficar ruim para a economia portuguesa. E quando eles sentirem que deu ruim, eles vão voltar atrás e vão dar uma aliviada de novo. Não acho que vai ser agora, mas pode ser no prazo de 1 ano isso. Então vai dar uma apertada. Então, quem vem para Portugal é visto. Vem sem visto, não vai rolar. Eles prometeram que em 2026 os sistemas da AIMA vão funcionar muito melhor. Eu duvido, pago para ver, porque prometeram para 2025, prometeram para Já 2024 estão prometendo. e nada aconteceu. Então é cíclico. Portugal funciona dessa forma. Então vai engrossar, vai apertar. Quem quiser vir, tem que vir com visto. Vai encontrar uma vida boa? Vai. Não dá para comparar a vida aqui com a vida no Brasil. Mas depois eles vão ter que voltar atrás nessa lei. Sabe o que é o meu medo desse cíclico? É o governo acabar flertando sabe aquele balanço no meio do precipício, que se você balançar demais, porque eu vejo que eu tô vendo pela minha rede, né, de conhecidos, etc. Tá todo mundo começando a ficar assustado com essa tendência anti-imigração. Quem tem família, por exemplo, no Brasil, já deve estar começando a ouvir que não está regular ou qualquer coisa desse jeito. Está começando a ouvir já dos pais e, enfim, amigos, e dizer, olha, não fica aí, vai embora, não sei o que lá. O meu medo, minha preocupação, na verdade, é isso acabar virando uma tendência. As pessoas acabarem falando assim, eu não vou ficar, vou embora. E aí, Mas isso se já isso tá virar uma acontecendo. massa, Né? você tem um caminho sem volta. E aí você não é só relaxar um pouco, vai precisar ter campanha para atrair as pessoas de volta. E que já foi feito. Porto, por Eu sei exemplo, que sim. só existe o Porto que a gente conhece, aquela maravilhosidade, porque existiu uma campanha para atrair gente para o Porto. Porque antigamente era só Lisboa. Pouca gente conhecia o Porto como o Porto é. Porto é Sim. lindo. É lindo, Mas o Porto se tornou o Porto através de publicidade. É. Uma publicidade do jeito deles, mas era uma publicidade. Agora, esse medo que você está falando, ele já existe. Mas agora eu vou dar a minha opinião pessoal. Eu dei opinião jurídica, Sim, agora eu vou dar a minha sim. opinião pessoal. Vai chegar o momento que a população imigrante, que é grande, que contribui, que quer ficar aqui, vai começar a levantar a voz. E é nesse momento que eles vão perceber que realmente eles vão ter que dar um jeito de tirar o pé do acelerador dessa situação. Por quê?
A população imigrante hoje, ela mexe pesado na economia do país. Mexe. Ela mexe pesado na economia do país. Eu estou falando isso em fábrica. Você entra hoje na fábrica da Bosch, na fábrica de Navigator, na fábrica da Renault. Até na fábrica de vinho e de azeite Cara, aqui deve ter um monte de A brasileiro. maior parte da mão de obra operária, a maior parte, estou falando assim que em alguns casos chega a 90%, é imigrante. Os supervisores geralmente são portugueses, que já estão ali carreira, 10 anos na empresa e tal, mas a maior parte é imigrante. Já imaginou se esses imigrantes não puderem trabalhar? Um dia, a empresa, cara, entra num buraco sem fundo. E aí esses empresários vão falar, opa, eu vou ter que sair de Portugal. E aí Portugal vai arcar com a Não consequência arca com um monte. dessas fábricas? Cara, assim, já no cenário anterior, mais flexível, a gente via que, verdade tem que ser dita, a maioria quer a nacionalidade para ir embora. Cara, é difícil de você... são poucas as pessoas que querem ficar, principalmente, óbvio, pessoa que tem um negócio, alguma coisa mais... O trabalhador normal, por quê? Porque realmente paga mal. Imagina isso num cenário bom de legalização. Tu imagina num cenário ruim de legalização. Por que o cara vai vir para cá? Porque, tipo assim, a gente estava falando aqui da renda, que é uma coisa que acaba por pegar todo mundo. Né? Como ele falou, pô, aqui é seguro. Cara, quando eu cheguei aqui em 2016, era outra... Cara, a segurança que a gente vê hoje, tipo assim, era muito mais naquela altura ainda. Meu carro cansou de dormir. Cansou não. Eu dormi 2 vezes com a chave na ignição na época de verão, os vidros abertos. Chave na ignição. E não era num bairro, assim, um bairro que as pessoas não gostam muito. Porque, pô, eu esqueço. Realmente saía do carro cheio de papel e deixava lá, batia a porta, subia, o telefone tocava, aquela loucura. E deixei. Então não é mais como era antes, tá? Então, assim, eu acho que as pessoas com essa dureza, isso com a velocidade da informação de hoje, né, vai chegar no Brasil que Portugal não é mais um lugar, não só pela dificuldade dos vistos, mas também pela política, né, porque eu penso que o Chega cresceu, ele pegou uma onda boa, muita satisfação, porque... tinham que pegar alguém, tinham que pegar uma classe para colocar a culpa que o SNS não funciona, que a Segurança Social não funciona. Então tinha que pegar alguém, cara. A economia vai mal por causa do imigrante, quando é o imigrante na verdade, que está ajudando. Exatamente. Assim, e aí o aumento, a gente até falou isso aqui da outra vez, o aumento de pedidos de nacionalidade, ele também aumenta a arrecadação. Entendeu? São 250 euros cada pedido de tempo de residência. Olha quantos tem. Muito. E por que não usa 20% disso para colocar 2 funcionários em cada RN? 2. Precisa mais que isso. Bota 2. Que já vai aumentar 20% a velocidade. Então, cara, assim, essa dureza, eu também acho que é cíclico, porque eles vão chegar no momento e vão falar, pô, cara, não dá, tem que afrouxar. E aí o nosso trabalho, né? O nosso trabalho como advogado, a gente é muito criticado. Muito. E, cara, assim, a questão da imigração em Portugal, quando eu faço uma consultoria no Brasil, eu falo assim, cara, tu quer vir? Quero. Sabe como é que tá? Sei. Então, olha só, deixa eu explicar isso. Primeira pergunta, e o tempo? Aí eu falo, é a última pergunta. O tempo é a última pergunta. Pô, mas não existe lei ninguém faz nada por isso. Eu falei, cara, o que você quer que eu faça? Não tem o que fazer. Então, e essa questão da questão de ser cíclico, de mudar, cara, é por conta disso. Só que vai acontecer sempre de ter uma burocracia. Ao meu ver, não vai ter nem em 10 anos, vai estar uma coisa tão, agendamento, cara. Ó, na semana eu fui para estrutura de missão 2 vezes. Cara, no dia que eu fui, devia ter umas 1.000 pessoas, cara. É muita gente. Aí eu fiquei pensando o seguinte... Não, a gente faz conta, a gente vê e fala assim, a emissão, amigo, do cartão. A emissão. Tem cliente de novembro, tem cliente de dezembro, janeiro.
A emissão, tu pergunta onde é que tá o cartão, ninguém sabe. Um monte de caixa. Eu te respondo. Ninguém sabe. Eu te respondo. Eu fui na AIMA do Porto, cara, sem brincadeira. Aí fui lá, falei com a supervisora, eu troquei uma ideia com o supervisor também. Eram 2. Tinha uma sala com caixas e caixas grandes, assim, cheio de envelope de cartão. Sim, dentro. na coisa também tem. Eles não estão Em Teleiras também Não tem. estão entregando. Mas sabe eu sei. por quê? impresso, cara. Sabe por Tá quê? impresso. E E as detalhe, pessoas estão querendo esse cartão. e tão detalhe, precisando. você não pode ir lá levantar. Tem que esperar receber um e-mail. Uhum. Você receber um e-mail, pô, parabéns, Marcelo, teu cartão tá lá desde 1989. E pagar 29 euros pra Paga levantar. 20, tá desde 1989, Essa só que taxa só não agora, existe em lugar nenhum. Eles criaram. só agora que a gente conseguiu te comunicar. Então, cara, assim, Pra quê, cara? nosso trabalho é complicado porque acaba sendo coisas que poderiam ser resolvidas. Todos nós temos casos de você vai lá e leva todo o documento. 5 dias depois vem uma audiência prévia. Todos os documentos iguais que você já botou. Aí você vai lá, bota igual de novo. Aí vem de novo, mesmo documento. Aí vai de novo, aí volta, aí tira só um, registro criminal. Aí você já cumpriu, agora o resto manda de novo. E isso, cara, vai, o cara perde a paciência. Sem contar com essa regra nova que eles criaram, que também não tem nada na lei que fala, de uma declaração sob honra de alojamento. Nossa, essa daí. Vou criar uma pedra no teu sapato, Porque imigrante. assim, a pessoa ela já Fizeram tem, isso. pra quem tá assistindo a gente e não tem acompanhado as notícias, assim, eu, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu sou imigrante, eu chego, consigo, com todas as dificuldades do mundo, alugar uma casa em Lisboa, com a concorrência que tá. Eu sou imigrante, eu consegui, eu tenho meio de, o aluguel tá caríssimo aqui, eu consegui encontrar a casa certa, tá, não sei, faço um contrato de arrendamento, esse contrato de arrendamento é submetido nas finanças, tá lá direitinho, eu recebo os recibos de renda, para eu poder, né, entrar no título de residência, no visto, né, em alguma coisa nesse sentido, né? Na residência. Na residência. Eu preciso, da mesma forma que preciso das 2 testemunhas para atestar de morada, eu preciso agora de um documento que é uma declaração, um compromisso de honra que é assinado pelo proprietário, é isso? E com autenticação da assinatura, uma firma reconhecida. E digo mais, esquece agora documento de atestado de morada da junta de Não freguesia. precisa. A AIMA já descredibilizou, não serve. É. Teu contrato de arrendamento é registrado nas finanças? Não serve. Não serve. A conta de luz também não serve. Não. Só declaração de alojamento com compromisso de honra do proprietário. Agora, E o proprietário tem medo de assinar. É Muitos. óbvio que sim, porque assim, você acaba, a meu ver, isso acaba responsabilizando o proprietário você pelo não imigrante. você não tá pegando... Mesmo que não seja, mesmo que eles De certa digam que não forma, é, sim. eu digo assim, olha, eu sou responsável por... O que é essa declaração? Essa declaração nada mais é do que eu sou dono da casa e eu estou te acolhendo na minha casa. Agora, Não mudou, inverteu, não é? Eu tô te alugando, não é uma relação comercial mais. Eu tenho um bem, eu tô alugando esse bem para você e você tá me pagando uma contrapartida, não é mais. Agora eu faço uma declaração de honra que eu estou acolhendo um imigrante dentro da minha casa. Não, e agora vamos lá. Aí, por exemplo, aí Assim. você tem um contrato de arrendamento com o cara. Aí o cara quis te tirar, mas você estava dentro da regra, ele passou o prazo. Então tinha que te avisar com 4 meses, né? De antecedência ele avisou com 2. Aí tu fala, pô, chefe, eu tenho direito de ficar mais 1 ano, que o senhor não me avisou. Só que daqui a 2 meses, você precisa da declaração dele. Ele vai te dar? Ele vai te dar? Agora vamos usar de novo o exemplo da Espanha. De novo, empadronamento. Quando você faz o contrato de arrendamento, quem é que vai morar? Marcelo, João, Pedro, Maria. Tudo lá, ó. Autorizo o Marcelo a morar com os 42 filhos dele lá, bota o nome de todo mundo. E, amigo? Mas lá o empadronamento é um documento sério. Aí não você é igual leva. atestado de morada. Não tem atestado de morada. Atestado de morada é qualquer pessoa. Você leva. Você pode pegar qualquer pessoa na rua. A pessoa só precisa votar naquela freguesia. É. Ela nem sabe onde você mora. Você só fala, você que diz, fala assim, eu moro aqui nessa rua aqui, moro nessa casa, tá vendo essa janelinha azul? Eu moro ali. Você pode assinar esse documento? E a pessoa diz, ela assina só para despachar, para te ajudar. Sim, então, é o que eu tô te falando. Então, se você tiver... E outra coisa, podia até colocar essa regra, mas a partir de agora para frente. Os contratos assinados, podia dar um períodozinho aí
de gordura. Então, a partir de janeiro de 2026, todos os contratos têm que vir quem vai morar. A partir do momento que o cara coloca aquilo ali, ele é responsável. Beleza, quem vai morar? Ele bota o nome das pessoas no contrato e lá atrás ele coloca uma folha à parte, que é a parte do empadronamento. Então, olha, com o senhor Marcelo e a senhora Maria, vai morar Pedro, João, tal, nome de toda a gente e tudo. E aí você pega, não tem... Você leva lá onde você for, vai na estrangeiria, tem uma cita, leva lá aqui, ó. Padronamento, irmão. O cara olha, responsabilidade não é dele mais. Acabou. É de quem assinou. Não interessa, amigo. Se mora 12... Irmão, a responsabilidade é tua. Mas isso está previsto na lei em algum lugar? Essa Eu declaração? tô sentindo que o Gustavo vai mudar para Espanha. Não, é porque a Espanha Ele aqui não do quer mais lado, eu ficar acho. aqui, não. Pai, é meu sonho. Não leva, não. Vocês acham que, voltando para esse tema aí dessa prisão de céu aberto aqui, porque eu sinto isso um pouco com relação principalmente a quem está irregular aqui. E olha que essa perspectiva eu tenho desde quando eu vim para cá em 2020. As pessoas já falavam isso. As pessoas já falavam isso. Eu estou irregular, eu estou só esperando me regularizar para sair daqui. Não sei o que, eu tenho manifestação de interesse. Blá, blá. Por que vocês acham que tem essa cultura ou essa percepção? Desde a época da manifestação de interesse, você já tinha ali um prazo mínimo de 2 anos, né? As pessoas falavam, tem que ficar mais 2 anos, né? Eu não sei por que criaram esse prazo de 2 anos, mas era o prazo que demorava para ser chamado na manifestação de interesse. Porque, em teoria, quando você abria um processo de manifestação de interesse, você já estaria apto a ter um agendamento e só está aguardando um raio do agendamento, que nunca acontecia. Às vezes vinha com 2, 3 anos depois. Tanto é que quando eles começaram a atualizar nessas missões da AIMA, a primeira coisa que eles começaram a buscar do passado do CEF foram as manifestações de interesse antigas. E aí eu digo, lá atrás, eu fui um dos poucos que levantou essa bandeira, tem outros colegas que foram contra, eu falei, não, cara, se você tem manifestação de interesse, converte em CPLP, porque você já vai ter tempo de residência. Corre atrás. E muita gente que seguiu esse caminho, já conseguiu abrir conta em banco, conseguiu fazer as coisas, tal, e a vida andou. E aí depois, agora está convertendo, está trocando a CPLP papel para cartão, como vários outros. E tem gente que até hoje está naquele processo de manifestação de interesse, está conseguindo só agora ter um cartão de residência e perdeu 2, 3, 4 anos residindo aqui e nunca vai contar esse tempo para um prazo de nacionalidade. Não tinha um projeto de lei que ia contar esse tempo? Foi aprovado na Assembleia, mas nunca foi regulamentado. A lei de nacionalidade aqui traria ali a contabilidade da manifestação de interesse se aprovada. Isso nunca andou para frente. E agora, com essa alteração que eles querem fazer, já vai cortar isso. Então, o problema na altura da CPLP, na minha visão, tinha um papel, né? E a gente sabe que papel, e o cara, mal ou bem, o cara quer viajar, o cara quer... Em português, né? Papel em português. Em português, exatamente. E a gente tinha o sistema que é o Prado, né? Que é um sistema que tem lá todas as possibilidades de cartões dos países todos. E óbvio que não estava lá. Então tinha gente que trabalhava, por exemplo, fora, né, e precisava do cartão efetivamente na altura, e aí quando começou as ações judiciais por conta disso. Se as ações tivessem começado lá na altura, quando passou o tempo, lá nas primeiras manifestações, a CPLP não existiria. Não existiria, né? Isso que eu ia falar Ela não agora. existiria. Não, com certeza. Ela não existiria. Se tivesse começado lá na altura, ela não existiria. Ponto. Cara, chegou até mim um caso de uma pessoa que trabalhava aqui, aliás, trabalhava com uma empresa aqui e foi prestar serviço no céu, eu nem me lembro mais. E ele trocou o CPLP. Quando ele entregou aqui na empresa, quando o cara olhou que estava escrito CPLP, ele falou assim, não, eu não vou te contratar porque tá CPLP. E eu falei assim pra ele, cara, você perguntou ele por quê? Aí eu falei assim, aí ele falou assim, não perguntei não. Aí eu fui, cara, comecei a pensar, falei, pô, lá como ele falou, quanto tempo, né? Então você podia renovar, né? Mas você não precisava apresentar nada. Nada. Se bastava ter a manifestação, clicava lá, pimba, já estava legalizado, sem apresentar nada. E aí eu conversei com uma colega que é entendida muito mais dessa parte com relação à troca, né? Enfim, de como foi feito isso, e ela entende que os requisitos da troca
se mantiveram mesmo você tendo feito a biometria. Porque aí só depois que você apresentava os documentos. Você só apresentava meio de subsistência, tudo isso, quando você ia trocar. Mas antes de trocar, você não apresentava nada. Na CPLP, né? Não precisava apresentar. Não precisava apresentar nada. E aí? E se você ficou sem Entendi, trabalhar... por isso que o cara não contratou. E se você ficou sem trabalhar naquele período ali de 2 anos, não fez nada, e você de repente, vou renovar, aí tu começa a trabalhar, e ele não vai voltar lá da tua primeira manifestação e ver o teu histórico. Não. Ele não só volta. vai ver agora. Ele vai ver a partir de agora. Óbvio. Se você vai amanhã na AMA, começou a trabalhar mês passado, claro que vai dar problema. Claro. Agora, se você fala, vou renovar, e aleatoriamente tá trabalhando há 6 meses, sei lá, foi renovar e tinha 8 meses de desconto, cara, há uma boa possibilidade porque você estava legal. E no meu entendimento, vou além. Se eu estava legal com a CPLP e eu comecei a trabalhar no mês de retrasado e vou hoje, cara, assim, eu estava legal. A lei te garantiu isso. Entendeu? Só que assim, óbvio, você chegava lá, não era de bom tom, né? Você comecei a trabalhar mês passado e vai hoje. Mas, claro, tem muita gente que conseguiu e eu acho que... Mas quando você converte um visto de procura de trabalho, por exemplo, você tem ali, consegue o contrato hoje. Sim. E vale. Vale? Tem que valer. Tem que valer. Até porque é uma comprovação de meio de subsistência. Aquilo ali vai garantir a tua renda. Eles podem até segurar até você ter o primeiro desconto, porque eles faziam isso, tá? Beleza, até você ter o primeiro desconto na Segurança Social. Mas vale. Então a percepção, talvez, dessa empresa era essa. O cara tinha 2 anos de CPLP. Não sabia qual era o histórico desses 2 anos. Aí o cara trocou, e aí como ele falou, quanto tempo de residência? Legal. Mas o cara podia... Mas se esse cara quisesse realmente saber isso, aí desculpa, vou ter que contestá-lo. Ele entrava lá na Segurança Social do cara, pegava um extrato da carreira contributiva. Mas não era nem e ia essa. saber. A questão dele não era nem essa. A questão dele era que a gente não imagina, mas ele falou assim, aqui, não me lembro onde era, aqui, todas as empresas sabem o que é uma residência CPLP. Eu falei assim, cara, ele falou, todas as pessoas sabem que é uma residência CPLP. Tanto que na altura do... Tu lembra do cartão cidadão ao abrigo do Estatuto de Igualdade? Uhum. Cara, até descobrirem, os bancos, cara, teve gente que conseguiu financiamento porque apresentou aquele cartão e a pessoa na altura, no início lá, ninguém sabia. Não viu, achou que fosse português. É a mesma coisa do verso tinha que não é permitido viagem, não sei, alguma coisa assim. E muita gente apresentava só aquilo, porque até descobrirem, como foi o caso da CPLP, começaram a divulgar muito e todos sabem. Teve um cara que estava na Alemanha e ele estava com CPLP, entrou lá o cara, falou, tá fazendo o quê, irmão? Não sei o que, não, eu só tô, a firma do meu irmão, não, do meu cunhado, sei lá, não sei o que, tá fazendo, pum. Quando o cara meteu, o cara olhou, esse é aquele papel não sei o que, né? Nossa, tu sabia já. Sim, bum. Agarrou o passaporte dele, tem 48 horas para apresentar a tua justificativa, não sei o que. O cara, não sei o que. Não, beleza, irmão. Assim, tava trabalhando na empresa do... Tu vai embora. Cara, ele não tava trabalhando. Ele tava fazendo não sei o que lá, ele não tava trabalhando. Puta. E o cara, pegou 48 horas e vai fazer o quê, irmão? Contestou. O cara falou que ele pegou a contestação assim, detalhe, feita por um advogado, contestação. O cara olhou assim, 3 frases, ligou, irmão, 24 horas para ir embora, senão tu vai ficar 3 anos sem poder entrar aqui. O cara foi embora. Então, a questão dele não era... O que é um absurdo, tá? Porque na CPLP, apesar de ser um papel e tal, cara, eu vou sempre defender a CPLP porque estava na lei, não tinha distinção legal de direitos, entendeu? Se eles falaram, a CPLP é uma residência de 2ª classe e só pode ser usada em Portugal e não pode sair de Portugal, é uma prisão a céu aberto. Aí era outra coisa. Aí eu defendia de outra forma. Agora, tinha um QR Code na CPLP e um código de autenticação embaixo. Então eu fui pra França com a CPLP, eu fui CPLP desde o início, eu fui cobaia de todos os processos que eu trabalho sério. Eu falei, eu tô decidido, eu falei, pra eu vender uma coisa pra você, eu vou passar pela mesma dor. Por isso que eu sempre falei, fui pra França, cara. Fui pra Espanha, fui pra tudo que é lugar. Não sei o que, pega o teu telefone, bota aqui no QR Code. Já abriu a página do CEF, pum, residência ativa, válida, tal. Todo mundo conhece o CEF.
A Europa inteira Sim. conhecia o CEF. Não, lógico. Não conhece você a AIMA. ia. Agora todo mundo deve assim, conhecer, e né? tem muita gente que foi, mas também teve gente que ficou, por exemplo, na Holanda, ficou muita gente retida na Holanda, na Falta altura. de conhecimento, Sim, de mas assim, saber argumentar. Exatamente, mas eu tô te falando, mas aí, um exemplo, o cara é um leigo, o cara foi na onda e aí o cara, teve um caso até que o cara olhou lá, na Prado lá, no sistema e falou, cara, isso aqui não tá aqui, mano, não tá aqui. Mas está no sistema do prazo. CEF. Sim, Olha, mas tá no o grande CEF. problema, aí é um problema de Portugal e de grande parte dos imigrantes. Para os imigrantes falta de querer se informar. Aí fica só em rede social vendo, porra, um monte de coisa e tudo. mas cada um não fala se uma informa, coisa. não estuda, não vê. Porra, e não vê informação oficial. Não querem saber. Cara, uma hora vê uma coisa ali, outra hora vê uma coisa ali. Entre advogados, a gente tem ali as contradições, cada um fala uma coisa, cada um defende uma tese. Só que advogado, cara, tem a tese, cada um defende o teu, pronto, beleza. Mas Portugal tem um sério problema. O país cria uma lei, ele não dá publicidade para aquela lei. Você vai lá na unidade do CEF antigamente. Você com a CPLP, o que é isso? Cara, o CEF não sabia o que era uma CPLP não na época. dá nem detalhamento, né? Assim, não detalha o que é essa lei, não Dentro tem uma dos órgãos instrução. públicos, Sim. cara. Eles realmente não se informam. O imigrante e os advogados que fizeram um trabalho de informar os próprios órgãos públicos de uma alteração legislativa. Não, eu já vi cada absurdo em repartição. Eu tenho um amigo que é francês, fala português, morou no Brasil, morou no Rio durante 2 anos, fala português, né, muito bem. E ele foi fazer o NIF, eu fui com ele para fazer o NIF. Ele apresentou o passaporte francês, vermelho. A senhora que atendeu ele das finanças abriu o passaporte e falou assim, cadê o carimbo de entrada em Portugal? Aí tá de brincadeira, né? Ele falou assim, mas eu vim da França. Não tem. Meu passaporte é francês. Não tem fronteira Falta de imigratória. conhecimento mesmo, Chamou a supervisora. Porque não tinha o carimbo de entrada. Que é um problema muito bom pra gente discutir aqui, que eu acho muito bom. Cara, essa é demais. O ciclo vicioso da segurança social. Atribui o número de NIS hoje. Precisa de um papel da AIMA. Um papel da AIMA. Peraí, não consegue mais atribuir o número de Você precisa de um NIS? papel da AIMA ou visto de residência. Visto de residência também não serve mais. Por mais que esteja ali descrito o que ele precisa, eles não aceitam visto de residência. Tem que ter autorização de residência, um contrato de trabalho com recibo emitido ou atividade aberta com recibo emitido. Explica isso. E a AIMA está exigindo o que hoje para poder atribuir a Segurança tua autorização social. de residência? Número do NIS. Pera aí, como Quer é que eu vou dizer, é um conseguir isso aí, cara? Não é possível. É. Os órgãos não estão conversando entre si. A AIMA joga para a Segurança Social. A Segurança Social joga para a AIMA. Então, mas aí nesse sentido aí que eu trago para vocês. Não é todo mundo que aguenta essa burocracia. Não é todo mundo que aguenta essa dor de cabeça. Não é todo mundo que É ter fica. paciência. Assim, isso tudo vai se acertar. Uma hora vai se acertar. Minha opinião, quando? o governo atual não está conseguindo resolver isso. Ele está achando que está resolvendo um problema enorme, mas não está. Ele está criando outro problema. Entendeu? Sim, porque assim, diminuir. Eu falei isso no outro podcast, né? A sensação que eu tenho é que o governo está fazendo que nem uma pizzaria que está fazendo muito sucesso, está tendo muita. Está vendendo muita pizza, está com fila na porta, e aí, em vez de ele resolver o problema com as pessoas que querem comprar a pizza, ele está indo no pizzaiolo falando assim: o que eu faço agora com isso? Fecha a porta, vende menos pizza. Essa é a solução que eles estão dando. Cara, mas muita gente caiu na real, entendeu? Um exemplo. O cara morava numa casa que ele pagava 450 euros. Mora. Se ele, por acaso, perder aquela casa, o contrato vencer e sair, ele vai embora. A maioria vai. Porque o cara de 450, ele vai pagar 850. Não vai pagar mais 450. Entendeu? E aí o cara... Aí não dá. Por mais que você fale, pô... eu tenho... A minha mulher trabalha e eu trabalho. Beleza, cara. Dá 1.800. Se o cara pagar 800 de renda, cara, tem muito mais outras coisas envolvidas. Se tiver filho... Não é 800 de renda. Assim... Pô, é porque essa questão também, né? O custo de vida não tá... aumentou muito. Aumentou Aumentou muito. demais. Aumentou Olha só, demais. Vamos trazer um pouco de coerência, tá? Assim, eu vou falar de ponto a ponto de Portugal. Portugal tem um salário mais baixo, eu concordo. Mas tem um custo de vida mais baixo. Cara, você vai pra Não, França... tem, eu sei que Você vai sim. no mercado Eu sei na que França, bicho, você fica doido, fala que não é possível. Eu sei que Você sim. se sente pobre lá, entendeu? Agora, realmente, Lisboa tá fora de Portugal. Lisboa, dificilmente você vai ganhar o salário mínimo. Você sempre ganha uns extras, ganha mais.
Porque o salário é coerente com aquela economia daquela cidade. Você vai para Aveiro, onde eu tô, você já acha mais empregos com sim, salário eu mínimo. vejo. Mas você acha mais imóveis com valor mais baixo. É. Assim, existe uma certa coerência. Qual o problema? Se você vier sozinho, você não consegue. Mas se você vier em casal, um salário é para pagar renda, o outro é para viver. Isso é uma realidade. Aí vem o problema maior ainda. O governo está culpando os imigrantes porque é uma questão de mercado, né? Alta demanda, pouca oferta. Óbvio que os preços vão subir, porque eu sou dono de um imóvel. Vou botar o quê? Quando todo mundo está botando 1.000 euros, eu vou botar no meu que é muito melhor. 800? 700? É isso. Botar 1.500. Então, assim, acontece. Aí você vem agora, essa última publicidade da Assembleia da República dizendo que vamos incentivar a construção. Cara, você entra aqui em Aveiro, vou dar um exemplo de Aveiro, que é onde eu consigo falar muito bem. Tem ruína pra caramba. Aqui também. E eu remodelo ruína na minha Aqui empresa. Agora, vai buscar uma autorização para remodelar, vai buscar uma autorização para desmembrar uma ruína em 3 casas. 2 anos. 2 anos. Se eles acabarem com isso, a gente começa a botar casa no mercado para arrendar. E você tem que pintar da cor que é autorizado pela Câmara, que você tem que fazer a fachada igualzinho que era historicamente em 1700 alguma coisa, não tem mais registro, não sei o quê. Se mantém a fachada, mas, por exemplo, você tem ruínas enormes que você pode transformar facilmente em 3 casas. E existe essa possibilidade de desmembramento e a gente consegue fazer. Só que é demorada. Então, às vezes, você está com uma casa pronta, 3 casas prontas, um condomínio, cara. Eu estou fazendo agora de 10 casas. Lá pela nossa empresa de obras. 10 casas lá em Aveiro. Sem brincadeira. É uma ruína na frente e um terrenão atrás. Estão fazendo casas de LSF e tal, bonitinho. Condomínio americanizado, entrou com carro, para aqui na frente das casas. Vai sair. Mas quanto tempo demorou para sair aquela aprovação? 1 ano, cara. Agora, em Aveiro tira tem essa que ter indo aprovação rápido. em 1 mês. Tira essa aprovação em 1 mês. Eu tenho 10 casas no mercado. E tem muita gente querendo investir em imóvel aqui, porque vale a pena. Vale a pena. E aí, quando eu começo a trocar essa balança, eu começo a trazer mais oferta, e eu sei que essa demanda ela tá igual, ela não tá aumentando, ela tá igual. Ela não vai aumentar porque tem mais casa. É isso que também tem um pouco dessa... Eu já ouvi discurso do Chega, por exemplo, dizendo isso. Não, se tiver mais casa no mercado, vem mais gente ainda. Cara, é uma outra coisa que eu, quando eu faço consultoria, eu também ouço muito. Não, meu amigo mora numa aldeia, ele paga 300 euros no T2. Porra. Aí eu falo assim... Que aldeia é essa? Não, eu falo assim pra ele, você mora onde? Aí o cara mora no centro de Belo Horizonte. Aí eu falei, pô, meu amigo, beleza. Tu já morou no interior? Pô, não. Falei, tu gosta do interior? Aí, pô, gosto. Eu falei, pô, mas olha só, o interior do Brasil é uma coisa. Então o cara às vezes tá no Brasil e fala assim, vou morar numa aldeia que meu primo mora lá, não sei o quê. Cara, nada contra. Se você se adapta... Eu não me adapto em aldeia. No meio do nada. Eu não me adapto. Cara, eu gosto de ver gente. Então, assim, é uma característica. Acontece muito aqui também. A pessoa vem. Vou morar num lugarzinho lá não sei aonde. Beleza, cara, nada contra. Se você se adapta, tranquilo. Agora, se você não se adapta, se tu é um cara de centro e tu vai pro meio do mato. Não, nem isso. Às vezes. Que assim, como o Brasil é muito grande, você às vezes vê uma cidadezinha de interior, mas ela tá cheia. Muito diferente. Uma cidadezinha de interior de 20 mil habitantes é muito diferente de uma aldeia em Pombal, por exemplo, no centro de Portugal. Não tem ninguém, nem boi você vê. Você não vê nada. E isso é muito... Mato seco ainda. Isso é muito interessante porque você já tá sem ninguém. Entendeu? Você ainda vai morar lá sem ninguém e aí, cara... Como diz bate a bad e tu começa. Aí você volta pra casa. Aí chega o frio. Aí tu fala, caraca, eu tô aqui, que eu tô não fazendo? ouvi nada. Cara, então assim, isso é muito importante também da pessoa, porque como as rendas estão muito altas, você vê, tem em Cascais tem T1 a 1.400 euros. Tem. Entendeu? 1.400 euros T1. E assim... Não só Cascais, Lisboa também tem. Onde eu morei, quando eu pagava no T2 450, mas ele já tá 900. E tá barato ainda, tá? Sim, tá barato. E tá barato. Eu moro numa casa, T4, mas na verdade é um T5, com terrenão maravilhosa, 1.200 euros. Numa região boa, de Aveiro. Aveiro, né? Olha a diferença. É a diferença. Porto, aqui T5 Lisboa, é 2.000 vai e ser pouco. mais caro, não tem jeito. 2.000, 3.000 e pouco. Exatamente. Mas olha, pronto. Considerações finais. A minha é de sempre. A sua de sempre. Não venha. A minha é contrária à sua. Assim, sendo muito franco,
Portugal ainda tem tudo o que você busca, principalmente se você está no Brasil. A vida no Brasil não tá fácil. Então, se você busca qualidade, segurança... Porra, bicho, eu adoro Portugal. Eu não saio daqui. Eu também gosto. Aqui eu tenho uma vida muito boa, eu trabalho pra caramba, eu não sou só advogado. E aqui, pra quem é empreendedor, é maneiro, é bom. Se você souber onde você vai investir, o brasileiro tem uma visão que o português não tem de mercado. Então, vai sair na frente, vai se dar bem. Esse é o meu ponto de vista. Mas tem que investir, tem que ter cabeça, tem que ter planejamento. E não venha como turista. Venha com visto. Vai passar ali 1 ano, 2 anos de burocracia. Depois que tiver o cartãozinho de residência, vai ter uma vida muito bacana. Vai pegar uma ponte aérea, vai passar um final de semana em Paris, vai passar um final de semana na Itália, vai pegar o carro, vai pra Espanha. Porra, eu adoro Espanha, assim como um colega, mas adoraria morar lá também. Mas eu encontrei em Portugal uma vida que, porra, plena, calma, tranquila, tem tudo. Então eu passo isso para as pessoas. Assim, eu gosto de passar a minha experiência para as pessoas. Quando eu cheguei aqui, eu tava numa situação ruim, cara. Você não tem ideia. Eu tinha 300 euros na conta para pagar um arrendamento num T1 de 1.000 euros no Porto, cara. No mês seguinte. Então eu tive que, me virar nos 30. E a gente vai se ajeitando, vai se ajeitando. Primeiro ano, segundo ano é complicado. Depois que a vida abre, que você entende como as coisas funcionam, a vida é plena. Não é à toa que, poxa, quem quer passar a terceira idade aqui, vai encontrar uma terceira idade calma, tranquila, é muito gostoso, cara. A saúde pública é cheia. Aí eu discordo com raiva. Por quê? Porra, não faz Porque isso. na Espanha, amigo, o idoso na Espanha, pô, cara, desculpa, mano, aí na Espanha, cara, tu vai, o idoso de muleta, mano, rindo, sentado, mas se divertindo. Eu falei pra minha mulher, olha isso, cara, olha isso. Passava por ele, o cara rindo, não vou nem falar o restante, mas enfim. Cara, alegria. Eu vou falar. Eu gosto de alegria, mano. Eu gosto de gente que sorri, brother. Entendeu? Gente que você chega... Cara, eu tive uma experiência espetacular. No ginásio que eu fui lá treinar, no atendimento. Cara, um jantar. Marcamos o jantar 10h15. 10h15 pra comer um hambúrguer. Saímos de lá meia-noite e 15. O cara... O atendente... Brasil, não sei o quê, pá, Messi é melhor. O cara ficou ali com a gente 20 minutos, não é aquela coisa. Isso aonde na Espanha? Isso é onde na Espanha? Alicante. Então, mas o que eu sinto, aí também é uma questão cultural, que só para complementar. Só para terminar, eu não quero envelhecer aqui. Não, eu sei que não, mas assim, só para complementar, e acho que o Thiago vai concordar um pouco com isso, por mais que eu goste muito de Portugal, o português ele é mais ranzinza. O português ele é mais ranzinza. Eu vejo isso porque assim, Eu às vezes vejo as pessoas, os brasileiros, né, acompanho às vezes amigos, familiares, etc., resolvendo as coisas na repartição, e aí, às vezes eu escuto isso, mas é só porque eu sou brasileiro, não vai não. Para 10 minutinhos e fica olhando, porque ela vai atender um português igualzinho, o português vai sair reclamando igualzinho, e ela vai sair reclamando pro outro lado igualzinho. Porque assim, é da cultura reclamar o tempo todo, não é? Meu irmão, eu tenho 51 anos, eu moro há 10 aqui praticamente. Então eu posso te falar, cara, aí, juro pra você, cara, tem uma hora que você só quer, cara, eu não quero, juro, eu quero só sorrir, eu quero chegar no lugar, é sério, e falar assim, o cara, olá, tudo bem e tal, eu falei assim, pô, eu não falo espanhol, és brasileiro, sim, tô dando um exemplo onde eu fui como um cara que queria morar, tá, fiquei lá um tempo e tal, falei, cara, olha isso, aí tu chega... a vida, o dia, ele é longo. O dia não termina 6 horas, 7 horas, tá todo mundo... Não, o dia é longo, o dia começa mais tarde lá. O dia... eu sinto vai isso até aqui, muito mais tarde. As coisas fecham muito cedo, né? Você não aqui consegue restaurante 9 horas da noite, você já tem lugar que você liga e o cara fala assim, não, a cozinha vai fechar daqui a meia hora. Eu tenho uma foto aqui no restaurante escrito assim, horário de abertura, 5 horas, fechamento, até o último cliente. Aí eu falei pro cara, vem cá, e se eu quiser ficar aqui? Eu não bebo, mas se quiser ficar aqui bebendo? Eu fico com você até 5 da manhã. Só eu. É que o espanhol é muito bem-humorado, né? É uma galera mais jovem, né? Mais jovem. Mas é o que eu tô te falando, cara. Eu, assim, hoje, cara, eu devo muito. Eu não quero sair daqui. Não tô dizendo que eu quero sair daqui, que eu vou sair daqui. Eu devo muito. Mas hoje, a minha prioridade, brother, juro, como eu te falei, quase 10 anos. Cara, chegar no lugar, sorrir. Você tá falando de meu filho é português.
tem 8 anos, nasceu aqui, não tem nada de lugar nenhum, nada, é tudo totalmente português. O sonho dele é que a gente não saia daqui. Imagina. O sonho dele é que a gente não saia daqui. Tem quantos Mas, anos? cara, Tem quantos tem anos? 8. Só que assim, cara, eu tô com 51, mano. Eu preciso oxigenar, entendeu? Eu preciso de, cara, sorrir. As praias, tem que puxar o saco. As praias, água Acho que quente. ele tá na crise dos 50. Água quente pra caramba. Mas enfim, agora falando sério, eu não tô dizendo para as pessoas não virem, tá? Você acha que o português é tão ranzinza por causa da água gelada? Também. Então, assim, eu não digo para as pessoas não virem. Cara, a única coisa que eu digo depois de 10 anos aqui é que, assim, como o Thiago falou, a segurança, cara, você tem segurança no Brasil também. Não em todos os lugares, mas tem. Tá? Tem muitos lugares, assim... É que a gente é do Rio, né? Exatamente. Do Rio, a gente escuta uma moto e a gente olha pra trás. Exatamente. Se você olhar o ranking das 10 cidades mais seguras do Brasil, 7 são no interior de São Paulo. E você vai olhar o índice de violência, o interior de São Paulo é perto do Rio, por exemplo. Em termos de empreender, você sabe, já tive várias coisas aqui. Tenho ainda, mas já tive outras coisas. E a minha visão de empreendedorismo aqui, eu faço uma visão comparada com o Brasil. Entendeu? A minha visão é comparada com o Brasil. Então, você tem um problema no Brasil de funcionário? Tem. Aqui também tem, igual. Aqui tem e lá também tem. Então, assim, existem países... Hoje, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, eu teria ido para outra cidade, não teria vindo para cá. Mas graças a Deus que eu vim, porque eu acredito em Deus. Então, Deus tem um propósito para mim. Na minha vida meu filho nasceu aqui, então tinha um propósito, beleza. Mas o que eu tô querendo dizer é que, tipo assim, como ele falou, vem preparado. Se você não tá preparado, cara, vai pra cidade. Qual é o teu problema? É violência? Cara, faz uma pesquisa. Vai pra uma cidade que... Não existe só Lisboa, né? Portugal não existe só Lisboa. É que as pessoas só acham que é Lisboa e Porto. Portugal, né? Eu tô falando, se você tá no... Por exemplo, você mora no Rio que é violento, cara, procura outro lugar. Eu conheço gente de Belo Horizonte que fala que Belo Horizonte é violento. Eu falo, pô, mas tu vê as pessoas assaltando os outros na rua com fuzil? Não, pô, cara, então não é violento. No Rio de Janeiro é fuzil pra roubar o telefone celular. Mas violência não é só fuzil, só isso. A violência, ela tá em diversos outros aspectos, Gustavo. Não, eu compreendo, mas assim, sinceramente falando, a gente pensa na violência desse jeito. Por exemplo, só pra gente encerrar, eu também tenho que ir embora. Eu tenho clientes que vieram daqui, por exemplo, uma cliente que morava em Marília, ela veio aqui e ficou 1 ano. Ela falou assim, cara, eu vou embora. Ela tinha um salão de beleza, tinha o carro dela. Ela falou, minha filha nasceu, eu nunca tive plano de saúde. 28 anos a menina tinha. Eu nunca tive plano de saúde. Nunca tive. E nunca faltou médico. Então, assim, é a minha concepção hoje. Eu abri a mente aqui quando comecei a empreender, quando você começa a estudar um pouco sobre, sobre o país em geral. Se você olhar, por exemplo, você vê os caras... assim, bem-sucedidos no Brasil. Se você pegar o cara e falar assim, pô, cara, vai morar na Europa. O cara não vai, não só por ele ter um negócio lá, porque ele sabe que o negócio dele prosperou de uma maneira por causa do tamanho do país. Isso também é importante, porque, por exemplo, eu tinha uma barbearia. Muitos barbeiros vêm com uma ideia e que no Brasil... Você sabia que no Brasil tem barbeiro milionário? Milionário? Não, não tem. Tem. Tem? Tem. Barbeiro milionário Mentira. no Brasil tem. Mentira. Tem. Aqui não tem. Eu tô falando, aqui que eu digo na Europa em geral. Eu tô falando aqui. E o que eu tô querendo dizer é isso. Mas se você vem preparado, e como ele falou, eu atendi um cirurgião plástico que o cara queria vir pra cá. Eu falei, irmão, numa conversa, eu falei, quanto tu ganha? Desculpa. Ele, 350 mil reais por mês. Eu falei, fiquei desesperado. Eu falei, não vem, amigo, não faz isso. Não dá. O cara botou a câmera lá na Atlântica, lá de esquina. Eu falei... Portugal mulher dele no 7º período de medicina, cara. Não, aí... Eu falei, chefe, por favor, não faça isso. Enfim, então, resolvi ouvir, prepare-se, vem preparado, vem com uma gordura financeira boa, psicologicamente também bem. Para esses 2 anos, principalmente. Que exatamente, para esses 2 anos. E pronto, cara, mas essa é a minha visão que eu tenho hoje de tudo que eu já
que eu já tenho aqui nesses 10 anos. Ó, eu tô achando que meu amigo tá muito amargurado com Tá Portugal. amargurado. Eu não tô não, pior que eu não tô, O cara. Real Madrid botou um dinheiro nele. Só E você faltou tá a quantos camisa. anos aqui? Você tá Eu quantos tô anos? aqui há 3 anos. 3 anos. E tá, anos 10. aqui. Acho que ele já passou Mas eu pela já- sua fase aí de 3. Eu já brinco aqui já desde 2018 e, pô, já venho pra cá desde que eu era criança, né? A gente sempre vem pra Portugal e tal. Família tinha amigos aqui que a gente ficava, passava Natal aqui. Então já tenho um laço com Portugal muito antigo. Mas essa parte de empreender, assim, isso vai de pessoa pra pessoa. tá? De experiência, de ramos, de tudo. E tem um assim, monte de coisa. Apesar de ser mais novo do que ele, eu já passei por problemas bem complexos. Inclusive já tive até um diagnóstico, falava, você tem 4 meses de vida. Já cheguei a passar por esse ponto. Nossa. Enfim, então eu passei a viver a vida de uma forma diferente. Mas é assim, a experiência. Ele é grato por Portugal, mas hoje ele fala, pô, eu quero viver outra parada, eu quero ver outra coisa. Legal. Mas eu ainda falo, aquilo tudo que você busca quando você tá no Brasil, fala, porra, pra onde eu vou? Pra Portugal. Por quê? Fala português e porque é seguro. Pessoal, a primeira coisa que o pessoal pensa é isso. Mas fora isso, você encontra de fato a educação. Meu filho estuda numa escola pública que, porra, é muito mais fantástico, muito melhor fantástica do do que uma particular no Brasil. Sim. Os meus 2, cara. Eu Sim. pago almoço ali diário pra eles só. Entendeu? Depende Eu tenho um muito plano- da vida que a pessoa tem no Brasil também. Sim. Foi o que ele falou, assim. Se você está muito alto ou numa condição muito abastada, Aí não vale Você a tem que pena, mas aí repensar. você nem pensa em migrar. E e quando o cara migrar pensa para em qualquer migrar- lugar nenhum. Pô, não, mas se o cara tá ligando 350 mil por mês, o cara não devia nem passar pela cabeça dele e sair dali. Sair dali. A não ser que ele fale, não, eu tô de saco cheio dessa vida, eu quero mudar de vida. Beleza, é outra história. É. E agora, Mas, de novo, a questão do sacrifício. Às vezes ele quer sair de lá, por exemplo, por uma questão de segurança. Mas aí ele tem que se acostumar com a ideia de que aqui ele não vai ganhar 350 mil convertendo. E no Não vai início... ganhar. e eu vou no te falar, é possível. É possível, não nos é primeiros possível. anos. Não, depende. Cara. Tudo depende do investimento que ele vai fazer, da forma que ele vai tem investir. Isso, tem isso. Cara, 350... Mas enfim. Bom, É Vamos difícil, encerrar são, com isso. são raros. É. Né? solta o hino da Espanha. Pode soltar, pode soltar. É isso. Vamos lá, gente. Obrigado. Curtam, compartilham e se inscrevam no canal. Eu vou colocar os links aqui depois do Thiago e do Gustavo. Quem quiser entrar em contato com eles, fiquem à vontade, tá bom? E foi o que o Thiago disse, assim. Dependendo do que você busca em Portugal, pode ser que você encontre aqui. É isso. Forte abraço. Abraço, tchau.